Oi, gente, hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o ótimo Pálido Ponto Azul do Carl Sagan, o famoso astrônomo. Para quem não conhece, eu tenho outras resenhas de outros livros dele aqui no canal. Tenho Bilhões e Bilhões, mais famoso livro dele que é o Cosmos, e O Mundo Assombrado pelos Demônios. Eu vou deixar o link aqui na descrição, os links dessas resenhas. Bom, esse livro foi lançado em 1994 e ele fala uma visão do futuro da humanidade no espaço. E tem uma arte da capa muito bonita. E o que seria o Pálido Ponto Azul? O Pálido Ponto Azul justamente é a nossa Terra. Em 1977, o Carl Sagan participou, né, dos vários programas da NASA, desse programa de enviar duas sondas ao espaço, que eram as Voyager. Uma das Voyager, quando ela estava assim, saindo, assim, 60 bilhões de quilômetros da Terra, o Carl Sagan mandou uma mensagem urgente para que virassem a câmera da sonda de volta para casa, olhasse para trás, a 60 bilhões de quilômetros, para que tirasse uma fotografia. E essa fotografia eu vou mostrar aqui, mas eu vou botar ela aqui porque aqui ela tá muito pequena aqui no livro, sabe? Assim, eu acho que não vai dar para enxergar, mas eu vou botar ela aqui porque e essa foto mostra assim um pequeno pontinho azul na escuridão cósmica, assim, no espaço. E ele sabia que essa foto não ia ter, assim, não ia poder estudar, fazer nada, porque ela é muito pequena, mas pelo menos ela serviria, assim, pra gente ver o nosso lugar no mundo, assim, ter uma visão, assim. E esse pontinho azul na escuridão cósmica, que a gente é só uma poeira no espaço, na imensidão do universo, né? Pra gente, esse livro fala então muito assim da gente ver o nosso lugar, que nós não somos o centro do universo, não somos especiais. Por ser assim, ter vida inteligente na Terra, nós não somos especiais, nem muito menos o centro do universo. Aqui ele fala diversas vezes, né, que então o universo não foi feito para nós, então nós somos só aquele pontinho minúsculo e olha esse pontinho, todo mundo que você ama tá aqui, toda a nossa história tá aqui nesse pontinho, tudo que a gente fez, faz. Então é bem interessante o jeito que ele põe aqui, como ele fala aqui sobre, né, a gente não ser o centro do universo, coisas assim. Então, ele fala assim que nem o nosso sistema solar é o centro da galáxia, e também a nossa galáxia não é a única, né? Tem 100 bilhões de galáxias. Então, olha, então realmente, né, nós não somos especiais, né, por sermos assim, por termos vida inteligente na Terra. E ele aqui ele fala assim que cita o modelo geocêntrico que por muito tempo colocou a Terra no meio do universo, como se todos o Sol e os outros planetas estivessem ao redor da Terra. E fala aqui do Galileu, né, do que o Galileu teve que retirar o que ele falou, né, para não ser torturado e morto. E a gente tem assim essa impressão, a gente tem assim essa coisa assim de realmente no nosso imaginário de sentir como se a Terra fosse o centro do universo. Tanto que todo mundo, eu também falo, todo mundo fala assim, o pôr do sol, o sol nasceu, o sol se põe, o sol vai para outro lado. Então a gente tem mania de falar assim como se o sol tivesse ao serviço da Terra, nascendo e indo para o outro lado de leste a oeste como se a gente fosse o centro, mas na verdade é a Terra que está girando, né, para fazer dia e noite para o sol aparecer. O sol está sempre lá. É a Terra que está girando, né? Mas isso é uma coisa muito comum, né? E muito arraigada na nossa cultura, né? Então é muito bonito dizer o pôr do sol, né? E não, a Terra girou, né? E anoiteceu. Então, tipo, ele fala aqui que é muito comum isso. E ele fala assim que também isso ia, como aconteceu com o Galileu, quando falou que a Terra não era o centro do sistema solar. Isso vai também ia contra as escrituras sagradas que diziam que a Terra e o universo tinham 6.000 anos. Então isso queria dizer assim o que nas escrituras da Bíblia fala que a Terra e o universo foram criados no mesmo dia. Então eles teriam os dois 6.000 anos e aqui fala aqui que tem provas de que não é assim. A datação radioativa das rochas, a abundância de crateras de impacto em muitos mundos, a evolução das estrelas, a expansão do universo são evidências independentes de que o nosso universo tem bilhões de anos. Apesar das afirmativas de teólogos respeitados de que um mundo tão antigo contradiz a palavra de Deus. Então, por isso que, né, foram contra Galileu e contra os astrônomos, né, que ia contra, porque daí
na visão deles, assim, Deus tinha feito a Terra com um propósito. Então, se a gente não era o centro do universo, então era tudo mero acaso. Isso ia contra as escrituras, né? Então, tinha essa... Né? Por isso que eles iam muito contra. E até porque na Bíblia, dizem que nas escrituras, ele fala aqui que nas escrituras fala que o Sol se move, que a Terra é parada, né? E o Sol se move. O Sol, ele até se move, ele gira assim no seu eixo. Vou botar aqui quanto tempo que ele demora, que eu não me lembro. E ele se mexe pela galáxia, mas só que levando todo o sistema solar junto. E demora 200 milhões de anos isso. Mas assim, não tá a serviço da Terra o céu. Bom, é uma coisa que eu tentei enxugar bastante pra não deixar essa resenha gigante, porque às vezes eu me passo. Ainda mais esse assunto que eu gosto muito. Ele fala aqui, o Carl Sagan, que uma das coisas que ele gosta muito é ficar olhando o céu estrelado. Mesmo hoje, havia razões práticas. Não, pode ser. Ele fala assim que o céu é tão vasto e tão distante que minha própria insignificância fica palpável. Ele gosta muito de ver assim um céu assim cintilando de estrelas. E isso é uma coisa que eu compartilho dele assim, que eu gostei. Mas tudo, uma parte me somos uma sou parte dele, uma parte minúscula. Mas tudo é minúsculo comparado a essa imensidão. E uma coisa que eu acho que todo mundo tem que fazer, que é quando o céu, assim, sem nuvens, assim, lindo, assim, cintilando de estrelas, assim, é lindo. Eu passo muito tempo olhando a lua e olhando as estrelas, assim, não com telescópio, tá? Que eu não tenho, mas assim, olhando, assim, é maravilhoso. Nossa, um céu estrelado é a coisa mais linda, tu ficar olhando aquelas estrelas. Então, é uma coisa, assim, simples, de graça para todo mundo estar aí, né? Então, se você nunca não tem esse hábito, né? Olha, fique olhando a lua, tu vai ficar um tempo, assim, olhando a lua, admirando, e tu vai ver a imensidão desse mar cósmico e nosso lugar, né, no mundo, né? Tipo, então é uma coisa realmente muito bonita que eu compartilho com ele. Aqui ele fala também para nós sobre os nomes dos planetas, né? A gente sabe, né, que os nomes dos planetas foram assim dados assim em relação à mitologia, né? E fala que tipo Júpiter foi dado o nome pelos romanos, um dos planetas brilhantes e de movimento lento. Foi chamado de Marduk pelos babilônios, e Odin pelos nórdicos, Zeus pelos gregos e, né, Júpiter pelos romanos. Sempre assim ligado à mitologia. Mercúrio, em homenagem ao mensageiro dos deuses, o mais brilhante deles recebeu o nome de Vênus, a deusa do amor e da beleza. E ele fala no Cosmos, né, que Vênus, apesar desse nome assim, de ser relacionado com a deusa do amor, é um inferno sufocante de quente, sabe? E Marte foi chamado esse nome por causa do deus da guerra, por isso que é o planeta vermelho. O mais lento ficou sendo Saturno em homenagem ao deus do tempo. Então, né, tem os outros também aqui, não vou ler todos aqui, né, que fala assim, né, sobre essa questão assim, né, dos nomes dos planetas. Outra coisa que eu acho bem interessante que ele fala aqui é a cor azul do nosso planeta, que essa cor azul assim, e tem meu planeta aqui, não, vou botar uma outra foto, né, que essa aqui é, né, um desenho gráfico, que essa cor característica assim do nosso planeta assim, azul com as nuvens brancas, é uma coisa assim bem característica, bem marca registrada do nosso planeta mesmo, né? Aquele azul, assim, celeste com nuvens brancas. E aqui fala, assim, que um céu azul é uma coisa muito rara. Tipo, por exemplo, ele fala, assim, que a Lua tem um céu todo preto de dia, Mercúrio também é todo preto de dia, e os astronautas falam, quando eles estão saindo da atmosfera, que quando sai, assim, é de dia aqui, para cima aqui do azul é tudo escuro, é assim, escuridão total, o espaço é escuridão total. Então, eu tenho até uma foto aqui que eles põem que é do saindo da atmosfera aqui, que é uma foto bem interessante, que pela nave espacial. E aqui você vê, deixa eu ver, hora do pôr do sol, como fala. E aqui a nave saindo, e olha só, azul, uma faixa azul aqui, e para cima, é de dia aqui, para cima a escuridão. Então a gente tem essa sorte de ter esse céu azul de dia para nós. Ele explica bem por que acontece ricocheteio, a luz, as coisas mais técnicas, coisas que ele fala aqui a respeito de física e matemática, não entendo, não é meu forte. Mas assim, aqui ele explica melhor por quê. E ele fala assim que o céu azul, materiais azuis na natureza são muito raros. E eu pensei, é verdade. Tipo assim, tem
plantas, assim, flores, né? Mas, assim, animais azuis eu pensei, tem os pássaros e animais marinhos, mas não tem muitos animais, assim, terrestres de grande porte, por exemplo, uma girafa, um tigre azul, né? Não tem, né? Então, são materiais raros. Vamos ir mais rápido. Bom, ele fala também uma coisa que é interessante, que ele fala que é dos vulcões, que ele fala dos vulcões do nosso planeta, depois ele fala dos vulcões de outros planetas. Ele fala, assim, que o vulcão acho muito legal que ele fala assim, as entranhas do planeta jorrando para fora. E o que jorra é a rocha líquida. E aqui ele fala sobre Marte, Marte tem vulcões, e também fala de Io. Io é uma lua de Júpiter que é inundada de vulcões, né? Ele fala que entender esses vulcões ajuda a entender a própria Terra, a própria formação da Terra. E ele fala quando o vulcão morre, né? Que fica aquela montanha assim, né? Cortada em cima, assim, vazia. E bom, outra coisa que é interessante de falar, né? Que é do Apolo, que ele fala da missão do Apolo, que levou o homem à Lua em 69, e ele fala que ele descobriu, né, que né, ele viu, né, que aquilo, a questão da Apolo era uma questão, não, eles levavam o homem à Lua não pela ciência, não para fazer algum bem pela humanidade, mas por questões políticas, porque era a Guerra Fria, né? Tava a União Soviética e Estados Unidos competindo um do lado do outro. A União Soviética tinha saído na frente e Estados Unidos, né, disse que em 10 anos ia levar o homem à Lua e levou. Mas ele viu que tudo era uma questão política, porque eles imaginavam assim que se eles tinham que conseguir primeiro chegar à Lua, os americanos, porque senão, se os soviéticos conseguissem, além de ser um desprestígio para eles, eles poderiam de repente conseguir colocar ogivas no espaço. Então era tudo questão de política, questão de ogivas no espaço e, né, declarar uma guerra nuclear. Então era tudo questão política. Daí ele fala assim que na placa da viagem da Apollo tava escrito assim, viemos em paz, né? Pra, assim, só que na Lua não tem ninguém. Daí ele fala que isso é irônico, porque eles falam assim, viemos em paz, mas ali na Terra estavam soltando milhares de materiais assim, de bombas assim em países asiáticos, e quando chega na Lua diz que vieram em uma missão de paz para uma rocha sem vida. Então, né, é bem irônico. Aqui tem uma foto que eu acho muito boa do homem na Lua, que mostra que é a Lua bem de perto. Espero que esteja dando pra ver, que eu não tô vendo como eu tô mostrando aqui. Mas assim, mostra que a Terra, a Lua, assim, ele tá na frente de uma cratera, o astronauta. A Lua é bem irregular, parece, como ele diz mesmo, parece uma batata. Ela é toda irregular, toda cheia de cratera, então, né, eu acho bem interessante essa foto. Tem muitas fotos aqui no meio, dá vontade de mostrar todas. Mas, assim, outra coisa que, assim, pulando, ele fala também de outros planetas. Ele fala aqui de Vênus, tipo que Vênus era chamada a estrela da manhã ou a estrela d'alva, porque não, os nossos antepassados não viam como um mundo, depois descobriram que, na verdade, era um planeta. Fala também um pouquinho sobre Urano, que Urano, ele ele demora 77 anos para dar uma volta completa ao redor do Sol, né? Então, bastante tempo. E aqui ele também discorre a respeito de sobreviver em outros planetas, se seria possível para nós viver, por exemplo, em Marte. Tem um capítulo para isso que ele fala bastante. No final do livro, ele fala bastante sobre vida fora da Terra, se tem vida, seja de micróbios ou sei lá, ou vida inteligente fora da Terra, se seria possível. E ele fala bastante no final do livro sobre como contatar essas vidas, como, assim, tipo, eles usam, assim, rádio, assim, emissões de rádio, para ver se pegam alguma coisa de alguém tentando falar com a gente. Mas, assim, por enquanto, né, ainda não tivemos nada, mas assim, fica pensando, se tivesse vida inteligente, mesmo que tivesse vida inteligente fora da Terra, no espaço, eles não seriam como nós, eles não seriam, assim, humanos, porque ele explica aqui melhor do que eu, mas é que, assim, o que proporcionou a gente ser assim, várias características que só tem aqui na Terra. Então, se existem outros humanos em outro lugar, eles vão ser, assim, outros seres inteligentes, vida inteligente, eles vão ser diferentes de nós, porque a gente é resultado, né, de tudo que tinha aqui na Terra, do que fez a nossa biologia. Acho que eu não sei se eu me fiz entender bem, mas eles não vão ser iguais a nós. Ele explica muito bem aqui, né, que nós somos, né, tipo, isso aí, eu não vou explicar mais, mas é isso aí, eles vão ser diferentes, então ele fala bastante sobre se tivesse vida inteligente. E a Voyager, justamente, ela tem nela, na sonda, um disco fonográfico
com diversas saudações em umas 50 línguas, sons como choro de bebê, tem assim também músicas tipo Chuck Berry, não me lembro outro, mas assim, tem várias músicas, né, para caso um dia alguém encontre no espaço, conheça como é a vida na Terra. Daí ele fala aqui da possibilidade, assim, de o mundo acabar, ele fala assim, da possibilidade do mundo se extinguir, seja por efeito estufa, né, questões ambientais, ou pelo, ele fala que agora nós temos a capacidade de se exterminar nós mesmos. Aqui era pós-Guerra Fria, 1994, com a questão das armas nucleares, então, e é uma questão que persiste, né? Então, ele fala da nossa humanidade poder se exterminar nós mesmos, acabar com a nossa história, acabar com o nosso próprio mundo. E então ele fala, né, que talvez, e também daqui tipo 5 bilhões de anos, quando o Sol ficar gigante e acabar engolindo os planetas próximos, inclusive nós. Então, tipo, seria o fim da Terra, dizem que isso vai acontecer mesmo. Então, se, digamos, a Voyager vai ficar assim, ela tá no universo, assim, as duas, assim, indo, viajando no universo cósmico, e imagina que o mundo já acabou aqui, encontram finalmente a sonda com as nossas mensagens, daí ia ser, assim, lembranças de um mundo que não existia mais, né? Triste, né? Mas assim, vamos, né, vamos. Ele fala assim que ele tem esperança, né, de que tem algum tipo de vida inteligente ou uma vida microbiana, celular, né? Bom, então para finalizar, que eu acho que eu já fui até demais, eu vou falar assim que mostrar aqui uma foto que eu acho que é uma das mais lindas, que é assim a Terra vista da Lua, né? Aqui, né? Muito bonita, né? Eu acho incrível. E a Terra é redonda, né? Porque, meu Deus, né? Estamos numa era de terraplanismo de novo, não é só lá na Idade Média, a gente achava que tinha ficado na Idade Média, né? E Galileu sofreu com isso e agora, né, tem gente que acredita em terra plana. Mas não vamos entrar nesse assunto. Bom, mas assim, o que que ele fala, assim, que é pra gente amar e preservar o nosso pálido ponto azul, essa bolinha minúscula no universo, porque ele é o único lar, por enquanto, que nós temos, nós conhecemos. Então, né? Isso é importante, essa é uma coisa que, né? Bom, gente, espero que a resenha não tenha ficado muito longa, mas eu vou mostrar bem ligeirinho o que eu tô lendo. Eu tô lendo esse livro de contos do Gabriel Garcia Marques, aqui, e tem essa a incrível e triste história de Cândido Erendira e sua avó desalmada é um dos contos. Eles botaram assim na capa, mas não escreveram que era um livro de contos. Eu achei que era só a história dela, mas tá muito bom e eu tô quase acabando. Então é isso, eu tô terminando o Teatro de Sabá, eu não peguei aqui, mas lê Carl Sagan, e é isso, e vamos preservar o nosso pálido ponto azul, né? Essa bolinha azul no meio do espaço, né? Porque é aqui que a gente vive, o único lugar que temos. Tchau!